Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas. Nossa saudação calorosa hoje na reflexão do 12º domingo do tempo comum. E estamos reunidos com a graça e o amor Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós lembramos que no domingo passado, 11º domingo do tempo comum, saindo já de todo o período pascal e todas as solenidades que nós refletimos e repetimos, nós começamos o 11º domingo em um dos discursos de Jesus, que é o segundo dos 5 discursos de Jesus feito através da comunidade de Mateus. Os discursos são: o primeiro discurso é o discurso da montanha, no capítulo 5 a 7. O segundo discurso é o discurso missionário, Mateus, todo o capítulo 10. O terceiro discurso será lá no capítulo 13, será o discurso em parábolas. O quarto discurso é o discurso comunitário, Mateus 18. E o quinto discurso é o do final dos tempos, o escatológico. Mas nós vamos refletir hoje sobre o discurso segundo, que está no Evangelho, no Mateus 10, capítulo 26 a 33. E nós lembramos assim um pouco do domingo passado, que foi o envio dos discípulos. Então, quando chegar lá na leitura do Evangelho, nós repetiremos um pouco aqui, porque nós vamos também pensar que nós temos a primeira leitura, e a primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 13, versículos de 10 a 13. Então, nós vamos observando nessa leitura, quem puder ler já, para ver hoje, véspera, no domingo, amanhã, nós vamos observar que o profeta Jeremias, ele viveu situações difíceis. O profeta, quer dizer, a fidelidade ao projeto de Deus, na verdade, ela está sempre acompanhada de conflitos, de perseguições, de sofrimentos, de cruzes para carregar. Nada é mágico e tão fácil, mas a vida continua e o Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco, com todos nós. Então, nessa primeira leitura, nós vamos observar que no começo Jeremias é chamado e ele diz assim: vê, Senhor, ele teve medo, eu não sei falar, sou ainda menino. E o Senhor insiste, ele diz para ele: para onde eu te enviarei, não tenha medo, vai ser assim, assim, tudo que eu disser para tu falares, tu falarás sim em meu nome. E ele acolhe a ordem do Senhor e vai e entra em Jerusalém e fala. E aí ele sofre as perseguições, vai preso e Jeremias vai começar a escrever as lamentações, mas isso aí em um outro momento. O importante é que ele vai mostrar assim que esse contexto dessa reflexão desse 12º domingo do tempo comum, ela vai mostrando assim que a comunidade lá de Mateus, na hora do Evangelho aqui, ela já sofria perseguições. E nós vamos dar continuidade com o Salmo e também com a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15, e Paulo aí vai mostrar, ele vai confirmar, ele com toda a convicção dele de que a salvação é essencial, mas ela não é favorável à obediência da lei de Moisés.
como foi proposto, né? Ela vai depender de quem? De acolher essa oferta da salvação com as ações. O que é feito, o que é proposto com o testemunho. E o Santo Evangelho é o Evangelho de Mateus. Vamos ouvir a leitura. Capítulo 10, versículo de 26 a 33. Nós já sabemos que antes foi aquele do envio dos discípulos, que falava que eles estavam como ovelhas sem pastor, no meio dos lobos. E esse aqui é não temer o conflito. Não pensem que vim trazer paz, de 26 a 36, gente, é aqui. Compromisso com Jesus e com a missão. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não se venha a descobrir, nem é escondido que não se venha a revelar. O que eu lhes digo às escuras, vocês digam à luz do dia. O que lhes é dito aos ouvidos, o proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam sim aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o Pai de vocês permita. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante das pessoas, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é lindo, né? Começa hoje com essa: não tenhais medo. É uma frase assim no imperativo. E então, diante do contexto do domingo anterior, nós observamos que continua esse segundo dos 5 discursos de Jesus no Evangelho aqui da comunidade mateana, quer dizer, comunidade de Mateus. Essa comunidade de Mateus já sofria perseguições, essas perseguições tanto do judaísmo oficial, como também da administração do Império Romano. Já havia esses desafios, essas dificuldades, e como nós já falamos, nada vem de graça. Tudo isso foi quando foi para escrever o Evangelho de Mateus, falando aqui sobre as ações de Jesus. E nesse Evangelho nós vamos ver as recomendações. Os discípulos já tinham sido enviados e foi pedido a cada um, né, o que eles deveriam fazer. E quando chega nesse Evangelho aqui de hoje, nós vamos observando que ele vai começando por uma frase no imperativo: não tenhais medo, que está escrita aqui 3 vezes, como se fosse assim um refrão. Começa com não, mas é dizendo, mas é no imperativo, é numa ordem. Não é no presente do indicativo dizendo assim, se, dando uma condição, se vocês não tiverem medo, vê que não foi, é não tenhais medo. O imperativo, no verbo, ele traz essa colocação de ordem, não é assim? Então, quando ele enviou os discípulos em missão, ele falou para eles que eles
não tivessem medo, e o medo aí foi refletido assim em 3 medos, que é o medo do fracasso, o medo da morte e o medo de sobrevivência, e que muitas vezes nós temos. Então esse sermão, que é esse discurso aqui, que é chamado missionário, a gente pode ser chamado também de discurso apostólico, né, que é essa caminhada que vem. E Jesus orienta aqui que, em vez daquele medo que acomoda, que atrapalha, que imobiliza a pessoa, paralisa, né, eles tenham coragem, fé e esperança. Ele diz assim, que tudo como é que começa? Porque não tenhais medo, porque não há nada oculto que não venha a descobrir. Então, já está confirmado aqui. Nem escondido que não se venha a revelar. O que eu lhes digo às escuras, vocês vão dizer na luz do sol, não é assim? Vamos às claras durante o dia, quer dizer, mostrando aí, no caso, a verdade. É assim que seja dita. O que lhes é dito aqui ao pé do ouvido, como nós chamamos, quer dizer, em forma de um cochicho, olha que proclamem sobre os telhados. E aqui a gente vê que com essa separação oficial do judaísmo, a comunidade era considerada marginalizada. Ela não tinha direito aos púlpitos, aqueles locais das leituras, não é como vinha para os outros, para os sacerdotes, os fariseus. Eles tinham que ficar na retaguarda, né, lendo por ali, sentado pelo chão. Então, para eles, tudo era mais difícil, já era realmente a perseguição. E Jesus dando coragem para que eles continuassem, quer dizer, eles fizessem dos telhados o púlpito, falassem, nem que fosse de cima dos telhados, mas contanto que proclamassem a verdade, a justiça, que já vem desde as bem-aventuranças, né, vem mostrando. Aí tem mais assim, não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, aqueles mesmo que têm coragem, que enfrentam o profeta mesmo que vai, os discípulos aqui no caso, pode morrer o corpo, quer dizer, pode ser queimado, pode ser cortado, mas a convicção, a alma na missão, essa não lhes é retirada. Então, a gente tentando ler aqui o Evangelho. Temam, quer dizer, preciso vocês temerem, sim, aqueles que matam o corpo e destroem a alma, que vai tudo para o inferno. E esse exemplo aqui muito bonito, quando diz assim, não se vendem 2 pardais por alguns centavos. Aí vai fazer assim essa metáfora, porque os pardais eram considerados os piores dos animais, temidos, porque eles comiam toda a plantação agrícola, né, as sementes, tudo antes da colheita. E também atrapalhava com o barulho, né? É interessante essa colocação aqui. Mas mesmo assim, você vale muito mais do que os pardais. Também esses pardais eram dados para matar a fome, como uma carne mais barata, para aqueles marginalizados que não tinham toda essa referência e toda essa oportunidade e privilégio. E os fios de cabelo também, quando ele diz assim, ó, até mesmo os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Quer dizer, o fio de cabelo é o mais insignificante de tudo, do corpo. E mesmo assim, sabe? Então, como é que vocês que são os pregadores do reino, vocês que buscam orientar para a libertação do povo, vocês que têm coragem e esperança, como é que vocês vão ficar com medo? De jeito algum. Eu estarei com vocês. Então, a força desse evangelho de hoje é nesse sentido. Quer dizer, e o medo ainda acompanha hoje a cada um de nós. Aí hoje tem uma referência, Padre Antônio Geraldo, ele mostra aqui, lendo aqui o texto dele também para domingo, mostrando que nós fazemos
condomínios, né, com muros altos, com cercas elétricas, tudo, por causa do medo, porque o mundo está assim, ninguém sabe quem confiar, tudo. Mas a orientação que nós temos é essa: não tenhais medo. O medo é assim também é um impedimento, né, para o crescimento da fé, para a evolução dentro da vivência, da formação do ser como um ser de coragem, de confiança, de ousadia. Então, nas comunidades, nós recebemos as formações nas pastorais para que nós não tenhamos esse medo, tenhamos essa coragem. Porque Jesus tomou essa atitude, nós vimos no Evangelho do domingo anterior, que ele tomava atitude pelo inconformismo e compaixão daqueles que tinham necessidade, que estavam largados, marginalizados. Então vamos agir, não vamos temer. E é por isso que esse discurso vai dando essa toda. Às vezes, muitas vezes por vergonha do parente, de outro, se intimida de falar. A gente não vai falar para agredir, não vai seguir aquela ordem lá da primeira leitura, porque quando o Jeremias foi, ele teve tanta coragem, que disse que não sabia nem falar, que ele enfrentou mesmo, foi desafiando, foi na dureza e dizendo algo assim. Por isso ele sofreu as perseguições, foi preso e começou a escrever as lamentações. Aqui ele não diz isso. Jesus pede assim que assim todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, é bem interessante, né? Eu também me declararei por vocês diante do Pai, do meu Pai que está nos céus. Mas aí ele faz a recomendação que aquele que não aceita, não faz, ele também vai renegar. E nós estamos, isso significa aceitar é uma promessa, vamos fazer, vamos cumprir. Não aceitar, renegar, não atender, é uma negligência, e aí está fazendo essa advertência. Eu também, vou negar vocês diante dos homens, vou negar vocês, homens, diante do Pai que está nos céus. É assim a colocação. Mas nós vamos ter essa palavra de hoje, ela convida-nos à coragem, à ousadia, à esperança, ao anúncio com testemunho. Porque não adianta eu falar só por falar se eu não testemunho nada. Então a gente precisa observar também. Se testemunhos são as nossas ações, a nossa acolhida, a nossa vida no dia a dia. Nós estamos também na semana do migrante. E quem é que vai se declarar? O que são migrações? É esse ir e vir das pessoas. A gente vê assim, atitudes tão bonitas. Eu preciso dar um testemunho hoje que aconteceu comigo. Trabalhando, chegando à porta da escola no Dom Daniel Comboni, onde está assim, escavado ali, perto do muro, onde desce a água, então, só tem a pedra jacaré, né, que era o alicerce daquela época, de 1958. E ali, quando eu fui descer, eu estava com os braços cheios de papéis, os papéis caíram e voaram. Ali, rumo à praça, seguindo para o rumo da casa da dona Delzuíta ali. E eu fiquei parada assim, olhando, mas, meu Deus, eu vou precisar correr. E eu fui aqui, aparece um senhor, assim, bem elegante, tudo, parou a moto, desceu, correu, juntou todos os papéis, trouxe, entrou debaixo do carro, ali onde está, aquelas pedras ali, recolheu todos os papéis. E eu fui dizer assim para ele: meu Deus, eu estou muito grata, você é um anjo que apareceu. E ia dizer assim, lembrei da historinha da penitência. E disse assim, a pessoa pecou e perguntou, falando, né, mal do outro. E o padre disse assim, tinha necessidade de você fazer isso? São duas histórias em uma só. Aí eu contando aqui para ele, ele disse, olha, sua penitência vai ser depenar uma galinha e soltar de cima da torre da igreja.
Tá bom, mas tem uma segunda penitência. Ele diz, qual é? Recolher todas as penas. Aí quando eu vi aquele papel assim no chão, eu lembrei disso. Mas eu agradeci para ele. Olha, um rapaz bem vistoso, ele responde. É que me recuerdo de mi madre. Aí eu disse, ai, hablas espanhol? E eu disse, eu também compreendo um pouco, agradeci. De onde és? E olha, gente, eu fiquei, Venezuela, um venezuelano. E eu disse, estás feliz em Balsas? E ele disse, sim, sim, já há 4 anos. Há 4 anos. Olha, eu estou assim, agradecida e observando. Então, foi a educação que ele recebeu, a fé de casa, né? O testemunho dele. Ele parou, ele viu que eu sou uma idosa e uma mulher. Lembrou da mãe dele e fez aquele ato. Tá vendo? Então, isso é acolhida. Então, ele é um migrante. Ele veio de outro país para cá. Mas eu tive a lembrança de perguntar se ele estava feliz em Balsas. E ele subiu na moto e foi de novo. Eu estou agradecida e louvando por ele, pela família, pela mãe dele, né? Pelos outros lá na Venezuela. Mas nós estamos aqui, então, nós acolhemos mesmo os migrantes, nós sabemos que eles chegam. A nossa cidade, outras cidades, todas são fundadas assim, chegando gente de outros lugares e povoando e multiplicando-se. E essa acolhida, ela é dada com oportunidade, da vez para o outro. Amar, seguir juntos. É assim que nós precisamos. E a missão é essa, né? Hoje nós estamos nesse domingo de seguir, dar continuidade à missão de Jesus. Não tenhais medo, eu venci o mundo. Não tenhais, é ordem. Que nós não tenhamos medo mesmo e possamos continuar de cabeça erguida, caminhando, enfrentando, orientando, acolhendo, aprendendo, ensinando, e é assim. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de nós, que tenhamos um bom domingo, com boas celebrações e que nós possamos ler essas leituras e já sigamos a missa, a celebração amanhã, já sabendo algo. E aguardemos para a próxima semana, que nós teremos continuidade, né? Onde será o 13º domingo do tempo comum, considerado nessa época como a solenidade de São Pedro e São Paulo. Amém? Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.